Empolgação e tragédia. Esse é o resumo da data FIFA dessa semana, desse final de semana, né? Sexta e terça-feira. Assim, Brasil foi, como dizem no futebol, né? Do céu ao inferno nessa data FIFA. Mas tiramos conclusões e coisas muito boas desses jogos. Vou falar sobre isso hoje. Não consegui gravar o jogo do Brasil contra a Coreia do Sul. Tava muito ruim meu olho, não tava muito legal. Mas hoje eu trago pra vocês um resumo bem breve. Eu vou falar hoje mais do jogo contra o Japão, que o Brasil hoje, infelizmente, estou gravando agora 10 e pouca da manhã. Infelizmente, o Brasil tomou a virada do Japão num apagão da seleção brasileira, assim como aqueles famosos 4 minutos contra a Croácia nas quartas de final da Copa do Mundo de 2022. Vamos lá, galera. E hoje eu queria começar com vocês assim, ó, mostrando uma imagem que reflete o fim do jogo do Brasil de hoje. Japão faz história, 3-2 contra a nossa querida seleção brasileira. Claro, a nossa seleção brasileira é muito modificada, o Ancelotti fazendo testes, colocou a grande maioria das pessoas que não jogaram ali, colocou o nosso, a gente que é vascaíno, né, colocou o querido PH que joga no Vasco, jogou muito por sinal, os dois jogos, esse jogo ele fez inclusive o primeiro gol da história dele pela seleção brasileira. PH, excelente lateral direito, jogou muito bem, cobriu bem os zagueiros, não errou nesse jogo contra o Japão, embora ele estivesse ali, né, na zaga titular do jogo de hoje. Ele foi o melhor, né, o melhor da parte defensiva do Brasil e, infelizmente, assim, o Fabrício Bruno, ele é um excelente jogador, eu gosto muito do Fabrício Bruno como zagueiro, mas hoje o segundo tempo dele foi, nossa, foi assim, erro individual e azar ao mesmo tempo, né? Que ele ainda fez um gol contra sem querer ali, enfim. Um excelente zagueiro. Eu não acho que o Ancelotti vai crucificar o Fabrício Bruno por conta de um jogo. Ele como técnico, como eu conheço dele de técnico, do que ele fez no Real Madrid, do que ele faz com os jogadores, ele não fará isso e eu também não faria isso. E, cara, nós como torcedores brasileiros, nós não podemos fazer isso também, porque o Fabrício Bruno ele é um excelente jogador, excelente defensor. Foi um erro individual que já havia acontecer com grandes jogadores na história. E, infelizmente, hoje ele só foi mais um jogador brasileiro, excelente jogador brasileiro, que errou individualmente em um jogo da seleção. E, assim, não foi ele que causou todo esse caos também, né? Ele errou, beleza, ele errou, mas o emocional, isso que a gente tem que ver pra Copa do Mundo, eu acho que o Ancelotti vai ver muito isso. Como é que será o emocional de uma seleção, dessa seleção brasileira, numa Copa do Mundo, quando, sei lá, o Brasil tiver 2-0 e o time dos caras chegar em segundo tempo, em 10 minutos fazerem 2 gols. Como será o emocional do Brasil? Ou acontece um erro desse em 5 minutos do segundo tempo, igual aconteceu, 6, mais exato 6-14, erro individual. Que o emocional do Brasil vai falar diante de uma Copa do Mundo, numa, sei lá, fase de grupos, oitavas, semi, 16 avos, que esse ano vai ter, né? Tanta seleção jogando aí, numa final. E aí? O que você acha? O que você achou desse jogo? Deixa já seu comentário, se inscreve no canal, compartilha esse vídeo, deixa o seu like nesse vídeo aí, que é um canal novo. Eu espero que você curta esse tipo de conteúdo. Falarei mais sobre esses jogos das eliminatórias, vou postar mais vídeos sobre isso, muito provavelmente aqui no canal. Amanhã já temos volta do Campeonato Brasileiro depois dessa data FIFA. Tô de óculos porque tô com o olho meio ruim aqui. Então, galera, vamos lá. Vamos ver os gols. E o Brasil começou muito bem o primeiro tempo e o primeiro gol do Brasil foi um gol que a assinatura do nosso querido PH, né? Olha isso. Golaço de trivela. Dominou ali, não tô conseguindo enxergar direito. Ó, cara, essa troca de passe aqui, ó. Essa troca de passe, o Paquetá
recebeu, tocou atrás pro Bruno Guimarães e mais uma vez o Bruno Guimarães deu um passe excelente, mas também mérito do nosso PH, né, do Vasco. Falo nosso porque é do Vasco, né? Que o PH, ele faz muito bem isso, igual ele faz no Vasco. Ele se infiltrou entre os zagueiros e recebeu esse passe. E ele bateu como gente grande, ele bateu de trivela, tirando do goleiro um golaço do nosso querido PH. E assim, galera, PH, excelente jogador, excelente lateral. Fez muito bem a função dele nesses 2 jogos. Foi chamado de última hora, né? Depois da lesão do Wesley, do Wanderson, e aí ele foi chamado e foi um excelente chamado, um excelente achado do Ancelotti. Eu creio que ele volta na próxima data FIFA, porque ele foi muito bem nessa. Então, assim, vai ser uma disputa ferrenha ali. Ao meu ver, eu gosto do Wesley, o Wesley ataca muito bem, mas ao meu ver, o PH é mais completo no sentido de, o PH ele ataca muito bem e ele defende muito bem. Ou seja, ele é 2 em 1. E para uma Copa do Mundo a gente precisa de um cara 2 em 1. Embora um Wesley seja muito bom também, tá ali na seleção, numa Copa do Mundo, porque PH cansou, que eu não sei se vai acontecer, porque o PH é incansável. Entra o Wesley e, ó, gás, pra cima deles, numa Copa do Mundo, o gás é essencial, porque é um tiro curto, é um mês de preparação, um mês de jogos, então é tiro curto, a gente precisa ter jogadores que estão ali, ó, com explosão e buscando fazer o seu melhor pela seleção. E, galera, vamos lá pro segundo gol. O segundo gol foi um gol do Martinelli. E como é que foi esse gol? Vamos lá ver aqui agora. Foi Vini Júnior que recebeu aqui? Meu Deus, eu tô cego, gente. Vamos lá, vamos dar o play. Bola recebida na esquerda, tocou pro meio, Vini Júnior dominou, deu o passe pro Paquetá, Paquetá escorou o corpo no japonês ali, dominou a bola e ele viu o Martinelli passando. Que passe do Paquetá. E o Martinelli só deixou ela quicar, passar para a esquerda e bateu e fez o segundo gol. Paquetá jogou muito bem esse jogo. Eu gostei muito do que o Paquetá apresentou. E olha que eu sou um dos críticos do Paquetá, sim. O Paquetá, ele muitas vezes não fez, assim, a grande maioria dos jogos do Brasil, em eliminatórias e etc, amistoso, ele não jogou bem. Bom, vemos aí que provavelmente pode ser por conta de técnico. Os técnicos não souberam tirar o bom proveito. Porque assim, a gente viu nesses 2 últimos jogos, Coreia do Sul e Japão, que a seleção brasileira tá bem melhor no quesito de coletividade. E isso é mão do técnico. Passes, infiltrações. Então, assim, é mão de técnico. E aí, pessoal, tragédia aconteceu no segundo tempo, começando pelo lance do Fabrício Bruno. Nossa, essa entregada do Fabrício Bruno, galera. Eu, assim, sendo bem sincero pra vocês, achei grotesco. Foi um bagulho bizarro. Bola tocada pra trás, Fabrício Bruno dominou. Ai, ai, ai. Entregada monstra do Fabrício Bruno. E, cara, não tenho o que falar. Não tenho o que falar. Erro técnico, erro de tomada de decisão. O jogador profissional, ele tem que estar atento. Ele não pode ter esses erros de tomada de decisão. Ele tinha que ter dado. Cara, dá um bico nessa bola. Ele não deu um bico na bola. Ele tentou ali, ele desequilibrou. Não sei se agarrou a chuteira dele. Também isso não deve ser desculpa, né? Mas enfim. Japão empatou o jogo. E aí, galera, uma coisa que não pode acontecer é abalar o emocional da equipe. E a gente viu acontecer isso com o Brasil em várias ocasiões. Em 2014, aqui no Brasil, com a Alemanha, tomou 7-1 em, sei lá, 10 minutos, 5, sei lá quantos gols tomou, 4 gols em 10 minutos. Foi um negócio horrível. Foi um apagão, igual o apagão também que aconteceu contra a Croácia. Um erro, um mole, 4 minutinhos, os caras deixaram a zaga aberta. E uma coisa que não poderia acontecer era só o Brasil compactar, fechar tudo ali, a casinha, que não tomaria o gol. E aí, um mole, um erro, algo que não deve acontecer.
aconteceu, enfim, né? São coisas do futebol, mas para a Copa do Mundo o Ancelotti tem que frisar isso. Não pode abalar o emocional com algo assim, com um erro desse, porque o Brasil tomou gol aos 6, tomou gol aos 14 e um aos 25. Em 19 minutos o Brasil tomou 3 gols. E não pode acontecer. Vamos lá. Segundo gol do Japão, né? Dominou a bola na direita, se eu não me engano foi o Kubo, né? Excelente jogador, o time do Japão tem muito jogador bom. E aquela batida, e assim, nosso querido Fabrício Bruno, Jeová, olha essa bola. Meu Deus. Cara, que segundo tempo do Fabrício Bruno pra esquecer. E o Ancelotti vai conversar com ele, provavelmente, já conversou, né? Porque quando eu tô gravando isso, o jogo já acabou, já tem mais de 1 hora. Cara, tem que conversar com ele e falar assim: Fabrício, levanta a cabeça, bola pra frente, tu é um excelente jogador. Não se deixa abalar por esse lance, por esse jogo, por esses 2 lances, né? Porque, ao meu ver, foi um erro de gesto técnico também. A bola subiu muito ali. Ele poderia ter ajeitado o corpo e, sei lá, jogado o corpo na bola, ou então dado uma cabeçada, ou então ajeitado o corpo como alguns fazem, né? Pra trás e chutado pra frente. Ele não, ele, do jeito que ele tava virado de lado, ele tentou levantar a perna, mas a bola subiu muito, bateu no joelho e entrou. E o Japão empata o jogo. E aí, depois disso, deu ruim. Depois disso, o time do Brasil desandou. E aí aconteceu o terceiro gol, que foi um cruzamento aos 25. Estão falando que foi frango do Hugo Souza. Mas eu acho que não foi frango do Hugo Souza, porque o cara vem de trás correndo. Se você reparar ele aqui, ó. E ele cabeceia forte vindo correndo, a queima-roupa. Esses caras estão marcando aqui. E um zagueiro que eu acho que não deve estar na seleção, gente, porque eu acho ele fraco. Talvez você me critique aí nos comentários. Enfim, esse cara aqui, o Beraldo. Eu acho o Beraldo extremamente fraco para estar na seleção. A gente viu, você pode ver o jogo no Mundial contra o Botafogo, ver os moles. O Beraldo deu 350 mil moles ali naquele jogo contra o Botafogo. Eu acho o Beraldo muito abaixo na zaga ali. Tem pessoas muito melhores, tem jogadores muito melhores. Enfim, Ancelotti está testando e foi erro dele. Ele nem pulou direito na bola, o cara veio, cabeceou muito forte, galera. E o Hugo Souza, ele tentou pegar, a bola explodiu no peito dele. Uma bola dessa, gente, vem na velocidade absurda, a queima-roupa, explodiu no peito dele e infelizmente entrou pro gol. Não vejo que foi falha do Hugo Souza, muito pelo contrário a questão do Fabrício Bruno, né? O Fabrício Bruno cometeu dois moles nesse jogo, mas a primeira foi uma falha grotesca, assim, de técnica, né? De tomada de decisão. E o nosso Brasil perdeu com esse resultado aí que você está vendo na tela, 3-2 para o Japão. O Japão fez história no dia de hoje, porque foi a primeira vez na história que o Japão ganhou da seleção brasileira. E, cara, pontos positivos desses 2 jogos da Coreia do Sul e Japão para encerrar esse vídeo. Pontos positivos. PH chamado de última hora, excelente. Seleção brasileira, coletividade, tá top, assim, melhorou muito. Claro que temos muito a melhorar. Antes, com os outros técnicos, não tinha coletividade, era muito erro individual, de passe e tal, não sei o quê. A gente não viu essas questões, exceto hoje o Fabrício Bruno deu esse mole, enfim. Vimos uma volância ali, ó, Bruno Guimarães jogando muito. Finalmente o Bruno Guimarães chegou e fez jogos excelentes nesses últimos 4 jogos da seleção. Casemiro ali na chefia, voltou para a seleção de novo e tá fazendo o grande papel dele. Tivemos um ataque muito bom no primeiro jogo, inclusive. Goleiros eu senti um pouco. Cara, temos que ver, né? Eu chamaria o John de novo e para testar ele no outro amistoso da próxima data FIFA para ver se ele vai bem ali, se os outros goleiros não estiverem bem, né, no caso. Enfim, Hugo Souza, eu não critico ele, é um excelente goleiro. E galera, deixe seu like, se inscreve no canal se você curtiu esses comentários, essa análise. O Brasil fez um excelente jogo contra a Coreia do Sul, coletivo e defensivamente. Hoje contra o Japão, jogou bem o primeiro tempo,
coletivamente, golaços, passes, infiltrações, foi top. No segundo tempo, desandou. Precisamos cuidar do emocional dos jogadores, cuidar desse aspecto de, durante um jogo, essa mudança drástica de perspectiva, para que a nossa seleção não demole igual deu nas últimas Copas. Deixe seu comentário aí, o que você achou do jogo contra o Japão, o que você achou dessa data FIFA contra a Coreia do Sul, e te aguardo nos próximos vídeos. Tamo junto, valeu, fui!